O fenômeno da heteronímia resolve de modo interessante uma questão que persegue Fernando Pessoa durante toda a sua vida: o desdobramento do eu, a multiplicação de identidades. Em termos práticos, o que se observa é que Pessoa criou várias personas poéticas, seus heterônimos, e por meio delas deu forma a diferentes modos de olhar o mundo. Heterônimos são autores imaginados por Fernando Pessoa. Quando assumia a forma de um dos seus heterônimos, Pessoa produzia textos com características completamente diferentes dos de sua autoria. Entre os heterônimos, destacam-se os poetas Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Alberto Caeiro da Silva nasceu em Lisboa no dia 16 de abril de 1889. Órfão de pai e de mãe, só teve instrução primária e viveu quase toda a sua vida no campo, sob a proteção de uma tia. Morreu em 1915 de tuberculose. Poeta voltado para a simplicidade e as coisas puras, viveu em contato com a natureza, extraindo dela os valores ingênuos com os quais alimentava a alma. É um poeta bucólico que dá importância às sensações, registrando-as sem a mediação do pensamento. Alberto Caeiro é o lírico que restaura o mundo em ruínas. Para Caeiro, tudo é como é. Tudo é assim porque é. O poeta reduz tudo à objetividade, sem qualquer necessidade de pensar. Espécie de poeta filósofo que extrai seu pensamento não de livros nem da civilização, mas de seu contato direto com as coisas e com a natureza. Alberto Caeiro crê que o homem complicou demais as coisas com a metafísica, com suas teorias filosóficas e científicas, com suas religiões. E é por isso que ele defende a simplicidade da vida e a sensação como único meio válido para a obtenção do conhecimento. As sensações, que são os pensamentos do poeta, são captados por todos os órgãos de sentido, mas principalmente pela visão. Alberto Caeiro define-se como homem do campo, o guardador de rebanhos. Toda a sua poética gira em torno da questão da percepção do mundo e da tendência do ser humano em interpretar o que vê como símbolo de outras coisas. O desafio de uma filosofia de vida como a defendida por Caeiro é evidente. Precisamos desaprender um olhar definido pela cultura ocidental que insiste em tomar a natureza como símbolo de emoções e sentimentos humanos. Aceitar que as estrelas e flores são somente estrelas e flores é um imenso desafio para nós que trazemos a alma vestida, como reconhece o poeta. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Ricardo Reis foi criado quando Fernando Pessoa escreveu os poemas de índole pagã. Nasceu em Porto, em Portugal, no dia 19 de setembro de 1887. Estudou em um colégio de jesuítas e formou-se em medicina. Era monarquista e exilou-se no Brasil em 1919 por discordar da proclamação da República Portuguesa. Foi um profundo admirador da cultura clássica. Estudou latim, grego e mitologia. Ricardo Reis é a personalidade que se identifica como os clássicos da antiguidade. A obra desse heterônimo é a Ode Clássica, cheia de formalismos e princípios aristocráticos. O poeta latino Horácio foi um grande inspirador de sua poesia, principalmente no que diz respeito à filosofia do carpe diem, isto é, usufruir o momento, como também o uso dos gerúndios, imperativos e inversões da sintaxe. Como seu mestre Caeiro, também é indiferente à vida social, valoriza a vida campestre e a simplicidade das coisas. Contudo, enquanto Caeiro sente-se feliz integrado à natureza, Reis se sente o fruto de uma civilização cristã decadente que caminha fatalmente para a destruição. No plano individual, há a consciência da passagem do tempo e da inevitabilidade da morte.
nada resta fazer, pois o destino de cada um já foi traçado pela fatalidade. Porém, enquanto a morte não chega, convém aproveitar os prazeres que a vida pode oferecer, mas sem excessos. E assim, com uma sintaxe de grandes inversões, usando regências desusadas e vocabulário raro, Ricardo Reis dá a seus poemas uma característica bastante diferente da simplicidade observada nos textos de Caeiro. As rosas amo dos jardins de Adonis, essas volúpes amo, Lídia, rosas, em que um dia em que nasce, em esse dia morrem. A luz para elas é eterna, porque nascem nascido já o sol e acabam antes que o Apolo deixe o seu curso visível. Assim façamos nossa vida um dia, inscientes, Lídia, voluntariamente, que há noite antes e após o pouco que duramos. Álvaro de Campos é um dos mais importantes heterônimos de Fernando Pessoa. Foi criado em 1915, nasceu em Tavira, no extremo sul de Portugal, em 15 de outubro de 1890. Estudou engenharia naval na Escócia. No entanto, não exerceu a profissão por não poder suportar viver confinado em escritórios. Álvaro de Campos é um poeta moderno, aquele que vive as ideologias do século XX. Engenheiro de profissão, vê o mundo com a inteligência concreta de um homem dominado pela máquina. De temperamento rebelde e agressivo, seus poemas reproduzem a revolta e o inconformismo, manifestados através de uma verdadeira revolução poética. Homem de espírito inconformado com o tempo, ele é completamente inadaptado ao mundo que o rodeia. Ele vive marginalizado. E pela voz de Álvaro de Campos, o poeta observa o que se vê fazendo e revela sua verdadeira fisionomia de artista. No momento da criação, elabora uma análise crítica de si mesmo para compreender o caos em que vive a humanidade. Heterônimo futurista de Pessoa, é conhecido pela de uma angústia intensa que sucede seu entusiasmo com as conquistas da modernidade. Na fase amargura angustiada, o poeta escreve longos poemas em que o grande desencanto existencial se revela. O mais conhecido deles é Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. E passados mais de 80 anos da morte de Fernando Pessoa, ele continua a ser considerado um fenômeno sem igual entre os poetas de língua portuguesa. Não se tem conhecimento em nenhuma outra cultura de um autor que tenha se multiplicado em tantos outros e que com cada uma dessas identidades literárias tenha produzido uma obra tão vasta e de tão grande qualidade. Não há que buscar em quaisquer deles ideias ou sentimentos meus, pois muito deles exprimem ideias que não aceito, sentimentos que nunca tive. Há simplesmente que os ler como estão, que é, aliás, como se deve ler. Escreveu o autor em um de seus muitos textos a respeito do fenômeno da heteronímia. O contato com a poesia de Fernando Pessoa, ortônima ou heterônima, revela, portanto, a essência do fazer literário, a capacidade de olhar para o mundo com olhos que, ao mesmo tempo, indagam, interpretam e traduzem uma realidade e muitos sentimentos por ela evocados.